A paz de Deus com todos. Meu nome é Roberto Faria. Estou aqui para falar um pouquinho do nosso curso MCB, Metodologia Congregacional no Brasil, que eu estou fazendo com o professor Israel Pereira. E, bom, esse curso, a gente já está no nosso segundo módulo, né? Quero falar um pouquinho para vocês como é que funciona esse curso, o que foi trabalhado no primeiro módulo, né? Então, no primeiro módulo a gente teve, a gente teve centenas de vídeos, né? A gente trabalhou aquele método, o Nicolas Lauro, né? Que são os métodos congregacionais base, né? De base. Trabalhamos também o Small, o Hancit, né? Volume 1, primeira posição. E todos os hinos de jovens. Eu acho que eu não estou esquecendo de nenhum método, né? Acho que não. Acho que é isso. Foi tanto trabalho, durou mais de um ano esse trabalho, esse primeiro módulo, né? Então a gente faz praticamente todo dia, pelo menos um dia sim, um dia não, né? A gente faz os trabalhos e foi um sucesso, foi muito legal mesmo. Foi muito bom para mim, pessoalmente, trabalhar essa metodologia congregacional, para conhecer ela realmente a fundo, né? Essa metodologia. E a gente trabalhou diversas coisas, né? A gente... quero falar um pouquinho... Vocês sabem que tem diversas coisas que a gente podia falar sobre o Small, por exemplo, né? Então, se a gente pega um estudo, né, por exemplo, ou o Nicolas Lauro, por exemplo, a gente pega um estudo... um estudo, por exemplo, como esse. Então, quanta coisa tem envolvida nisso, né? Então, quantos detalhes, o que você precisa aprender, por exemplo, de direcionamento de arco, né? Então, uma coisa muito comum que a gente vê é esse tipo de direcionamento de arco, né? Isso aqui, ó, isso é muito comum ver, é muito comum. Isso aqui realmente é uma coisa que a gente trabalha da base, porque a gente trabalha esses métodos congregacionais, porém a gente insere a técnica, né, que é a técnica que a gente ensina, que majoritariamente é a técnica do Galame, com influência também de outras técnicas, mas majoritariamente é essa técnica, e a gente trabalha também em direção de arco, por exemplo. Então, ao invés do seu arco fazer... que é uma coisa muito comum, o seu arco deve fazer... Aí você vai me dizer, ah não, é só tocar com arco reto. Não, não é só tocar com arco reto. Na verdade, você precisa, para o arco sair reto, você precisa fazer um movimento contrário disso. Então, vamos supor, esse é um movimento natural. Quando você pede para um iniciante tocar violino para vocês, você vai ver ele fazendo isso aqui, não é? Alguém que nunca pegou algum violino na vida vai pegar o violino e vai fazer exatamente esse movimento. É ele que está errado? Não. Esse é um movimento natural nosso. A gente vai pegar um copo de água para beber, vai colocar o copo d'água de volta e faz esse movimento aqui, né? Esse movimento aqui é o mais natural que a gente conhece. Só que esse movimento não dá certo para que você tenha um arco paralelo ao cavalete. Ele vai fazer isso. Então, para você manter o arco paralelo ao cavalete, você precisa fazer um movimento que seja o contrário disso, para que ele saia paralelo, né? Porque o nosso braço ele não foi... O design do braço não foi feito para fazer linha reta, né? Você vai fazer uma linha reta, assim, de cima para baixo, por exemplo. Ele não foi feito para fazer isso. O braço foi feito para fazer um movimento circular, né? Então, qual que é o movimento contrário? É quando você aprende um movimento que vai contra. Ou seja, ao invés de você chegar assim, que é o movimento natural do braço, né? Assim, você chega assim, você puxa o arco para fora, né? E no talão a mesma coisa, ao invés de você chegar assim, um pouco assim que seja, né? Que às vezes as pessoas controlam, mas um pouquinho que sai assim e um pouquinho que sai assim, pouca coisa que sai torto o arco nas extremidades, já é o suficiente para deturpar o som, para você cortar o legato, né? Porque a corda, ela vibra, ela tende, ela vibra na verdade, né? Praticamente de forma igualitária, mas ela tende
dependendo da passada do arco, ela tende a vibrar para um lado, para um certo lado, né? Dependendo de como você passa o arco. Quando você muda o arco e existe isso aqui, nem que seja o mínimo, mas existe essa decadência da arcada, né? A corda ela muda de vibração, o lado dela ela começa a vibrar pelo lado oposto, e isso corta a conectividade que precisa ter de uma nota para outra, né? O legato, que a gente chama de legato, né? Então quando você faz uma força para você fazer e voltar com o arco na mesma direção, ou seja, mudar a direção que vai do natural, que é isso aqui, né? E colocar esse movimento contrário, né? Você puxar ele para lá e fazer esse movimento contrário, quando você adquire esse tipo de expertise, né? Você manipula a corda para que ela vibre sempre de uma mesma forma, ou seja, você tem um legato, né? Vocês veem que mesmo na ponta eu não perco o som. Eu posso fazer algum diminuendo de frase, um diminuendo fraseológico propositalmente, isso é uma coisa. Mas ela não perde som. No talão ele fica mais sonoro e na ponta não. Não, tudo acontece de forma orgânica, de acordo como eu quero, com o meu desejo de conduzir a música. Então o arco ele passa a te obedecer, não você a obedecer às limitações que o arco tem. Ele passa a obedecer às limitações que você tem. Ao contrário, né? Então, enfim, esse, por exemplo, é um movimento essencial para que você tenha uma disciplina nas suas arcadas, que a gente trabalha muito isso, né, no curso. A gente insere esse tipo de disciplina na metodologia, né? Enfim, aí a gente fala sobre articulação, sobre, né, você tem, que nem esse exemplo que eu dei, né? Você tem uma certa, o que a gente vê por aí esse tipo de articulação, né? Então a gente explica que e ensina que existe uma certa articulação para que você tenha igualdade nas arcadas, né? Uma vez que você conquista essa igualdade, quando você solta, você vai tocar para valer. Né, você tem esse controle também, né? A música ela não fica manca. Para baixo fica mais forte, para cima fica menos forte, porque o arco para baixo fica mais forte. Não. Quando você organiza seu arco, você consegue manter uma certa regularidade, não só regularidade rítmica, porque ajuda também, mas regularidade e estabilidade sonora, né? Fica uma coisa, você pode até gravar em algum, não sei, algum aparelho que não seja tão bom, né? Eu mesmo faço minhas gravações do meu próprio celular e não tenho nada de especial para gravar, mas eu procuro dar essa igualdade entre as articulações, né? A gente não pode deixar com que as limitações do arco, porque ele tem certas limitações, porque você veja bem, essa parte tem um talão, né? Então você tem um peso aqui, você tem um outro peso aqui, então você tem outro peso aqui na ponta. Como é que você vai lidar com isso, né? Você tem um peso aqui está mais perto da sua mão, né? A corda está mais próxima da sua mão, né? E aqui, ó, na ponta, a sua mão está longe da corda. Então, o esforço que você vai fazer é muito maior para tirar som na ponta, né? E como fazer isso sem fazer esforço? Existe alguma coisa que você faça para tirar som na ponta da mesma forma que você tira no talão sem fazer esforço? Existe, claro. Sem fazer esforço nenhum. É uma técnica, né?
Existe uma técnica que você manipula o arco de forma que você consegue produzir som da mesma forma, no talão, no meio ou na ponta. Para você é indiferente. É aí que a gente entra naquela coisa do vocal, né? Que a gente sempre escuta. Às vezes na igreja a gente está escutando, porque tem que ser vocal, porque tem que ser vocal, mas o que é ser vocal, né? O que exatamente? Quais são os recursos que eu posso usar para que soe vocal? Né? Esse que é o ponto, né? Então a gente trabalha tudo isso nos métodos, a gente trabalha nos hinos, por exemplo, nos 50 hinos de jovens, né? No primeiro módulo. Então a gente trabalha essa questão da respiração, por exemplo. Né? Deixa eu ver um hino aqui para dar um exemplo para vocês. Né? Então você tem uma respiração aqui. Então qual que é a diferença da respiração que antecede o coro, por exemplo? Então você tem... Como é que eu vou saber quando a respiração tem que ser um pouco mais longa e quando ela tem que ser um pouco mais curta? Por exemplo... Como é que essa respiração, por exemplo, que vocês escutaram, que foi uma respiração mais curta, né? Quais os mecanismos que você pode usar para fazer uma respiração mais curta e que soe de forma bonita, que não fique nada estranho, né? Tipo um staccato antes da nota, alguma coisa assim, né? Ou se não, que não fique estranho também, um buraco antes do coro, não soe aquela respiração que fica aquele buraco no meio da música, né? Como é que pode fazer isso de forma orgânica? Quais são os recursos com o vibrato, por exemplo, que você pode usar? Quais são os recursos com a velocidade de arco, por exemplo, que você pode usar para trabalhar em cima desses problemas, né? Então são coisas todas que a gente trabalha no nosso curso, né? Agora, no módulo 2, já é um pouco diferente, né? Então a gente fala sobre cordas duplas no módulo 2, por exemplo, né? Então a gente dá uma introdução em cima do método Hansich, né? Cordas duplas. É um método do Hansich que foi feito só para cordas duplas, para iniciação nas cordas duplas. Então a gente trabalha ele e a gente trabalha também alguns hinos em cordas duplas também. Agora, quando você está no módulo 2, né, como geralmente quem vai fazer ele já oficializado, já não tem aquela energia para ser gasta em deixar o inário assim, todas as respirações, todas as arcadas 100% corretas e já não tem aquele compromisso, né? Então muitos irmãos que procuram o módulo 2 querem tocar em casa, querem tocar corda dupla em casa, às vezes não querem ficar pensando, aqui tem respiração, aqui não tem, não, querem deixar a música fluir, né? Querem deixar a poesia do hino fluir, de acordo com o momento ali. E a própria corda dupla, que na igreja você não pode tocar, já é algo que você toca quando você está na sua casa, ou quando você vai gravar alguma coisa para você mesmo, como eu faço as minhas gravações. Então não existe aquela obrigação, né, com as arcadas, com as respirações, pelo menos eu penso assim, né? Claro que existe uma coerência musical, claro, isso tem que ter. Eu não vou tocar uma coisa totalmente fora do contexto, né? Existe um contexto para as coisas. Você vai fazer uma corda dupla em cima disso, por exemplo, então mesmo que você não faça religiosamente as arcadas ou as respirações, né? Você vai saber o contexto que você vai poder aplicar as suas cordas duplas, né? Sem ficar fazendo glissandos e tudo mais. Qual que é o limite para você poder tocar realmente à vontade? Você está sozinho, você quer tocar no andamento mais à vontade? Qual que é o limite?
do aceitável, do bom gosto, para não ficar brega, aquela coisa cheia de glissandos, aquela coisa, né? Então, quais são os recursos técnicos que vocês podem usar isso? Como fazer? Como começar a trabalhar as cordas duplas? Tá? Então, tudo isso a gente fala no módulo 2, e também a gente tem outros métodos que a gente está trabalhando no módulo 2. A gente começou o módulo 2 agora, faz pouco tempo, faz o quê? 3 meses, deve fazer uns 3 meses que a gente começou. Isso é pouco tempo, porque no módulo 1, por exemplo, a gente gastou mais de 1 ano para terminar o módulo 1. Né? Então 3 meses é pouco tempo, né? Então tem muito chão ainda para o módulo 2. Né? A gente vai falar sobre muita coisa ainda. A gente vai tá terminando já o método Wagner Coutinho, né? O método para violino sacro do Wagner Coutinho. Inclusive o Wagner Coutinho tá com a gente lá no grupo. Né? Quando alguém tem alguma dúvida, pode mandar dúvida diretamente para ele. Wagner Coutinho, numa determinada época também estudou comigo. Na verdade, eu tive participação, né, no método dele, né? Então foi uma coisa que eu me orgulho muito, né? Tenho muito carinho por isso. E, bom, a gente vai trabalhar também depois o método do Nadilson Gama. A gente está trabalhando também o Sevcik Opus 8, que é um método que não é congregacional, mas é um método excelente que só fala de mudança de posição. São 59 estudos só de mudança de posição, com todas as variáveis de mudanças de posição que vocês podem imaginar. Um método excelente, né? Então, e também tem uma outra coisa que a gente está se dedicando também nesse nosso curso, que são as aulas, né? Então a gente tem as nossas aulas que né, pelo menos uma vez por semana algum aluno faz alguma aula comigo, aula assim mesmo, né? A gente liga lá, videochamada, e aí grava, né? Faz a aula, e aí isso vale como matéria, né? Isso vale como matéria, então todo mundo depois assiste as aulas e vê o que foi falado, o que foi trabalhado. Então é uma coisa que a gente se preocupa também, porque a gente não quer também só passar essas técnicas como corda dupla, por exemplo, né? E às vezes o aluno está lá com algum problema básico para ser resolvido, algum problema de postura, então a gente também está pensando nisso, né? Porque a gente não quer também que ninguém fique para trás, né? Então eu quero tocar um hino para vocês aqui pra gente encerrar. Tô escolhendo aqui. Deixa eu ver. Se eu tivesse ao vivo aqui, eu poderia pedir para que vocês escolhessem um hino, mas eu acho que eu achei um hino aqui já. Vamos ver aqui. Desculpe o meu improviso aqui, eu não planejei tocar um hino no final, mas senti aqui de tocar um pedacinho de um hino. Então é isso. Então nós esperamos vocês com todo carinho, né? Com toda a atenção que a música, que esse ministério merece, né? E a gente sabe que é uma coisa importante para a nossa vida. Não é simplesmente estudar violino, não é aquela horinha que você, eu preciso estudar. Não, a gente sabe quem nasceu para isso, quem
quem foi presenteado com esse dom por Deus sabe a importância que precisa ser levado a sério esse instrumento e esse ministério, né? Para que a gente dê valor para as coisas que Deus dá pra gente, né? E às vezes a gente pede coisas para Deus e outras coisas importantes, mas as que Ele deu, às vezes a gente não dá aquele devido valor, aquele cuidado. Claro que Ele não vai colocar a gente no muito, a gente tem que ser fiel no pouco para Ele colocar a gente no muito, né? Então a gente sabe a importância de quem toca e fazer um trabalho sério, né? Se vocês não fizerem esse curso, não tem problema, mas procurem alguém, procurem um professor, tem tantos professores hoje em dia por aí, né? Procurem alguém e deem valor para esse ministério, porque Deus não dá isso para qualquer um, né? Esse dom para qualquer um. E é isso, queridos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Esperamos vocês no nosso curso e a paz de Deus com todos. Assim, eu vou deixar o contato na descrição do vídeo do professor Israel, porque o professor Israel é quem cuida da parte de administrativa de quem vai fazer o cadastro, né? Então quem quiser pagar o curso pelo como é que fala? Hotmart, né? Sou ruim para guardar esses nomes. Então aí vou deixar um link diretamente da Hotmart também, mas de qualquer forma vou deixar o telefone do professor Israel Pereira, porque ele que cuida da parte administrativa toda, né? Vocês vão ter quem for fazer tem que entrar em contato com ele para ele cadastrar lá no grupo, né? Tem os PDFs aí dos métodos que ele vai passar, né? Para o aluno estar acompanhando certinho, tem toda uma série de coisas lá que precisam ser feitas. E eu vou deixar o contato dele, vou deixar o meu contato também e o contato dele para dúvidas, para alguma coisa nesse sentido. Existe o primeiro módulo, né, que já está terminado, que são essas mais de, eu não sei se tem 200 e tantas aulas, alguma coisa assim, são centenas de aulas lá que vocês podem estar acompanhando todo esse material. E também tem o módulo 2. Né? Tem promoção também para quem quiser os 2 módulos, para quem tem o acesso é vitalício, tá? Aos vídeos, o acesso é vitalício, então vocês não têm essa preocupação de estarem perdendo os vídeos, tá bom? Então vocês têm acesso e quem quiser fazer os 2 módulos, né, ter o primeiro módulo para ir assistindo e já ir entrando para fazendo e pegar o bonde andando para fazer o segundo módulo, é muito bem-vindo para fazer isso também. Tem promoção, tem desconto quem for fazer essas coisas. Né? Quem quiser só comprar o primeiro módulo, que está interessado mais na questão congregacional, ou quem quiser já só comprar o segundo módulo, que já é mais avançado. Então aí é com vocês, né? Então tem desconto para tudo que vocês quiserem fazer, tem um certo desconto lá. É só falar com o professor Israel que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Tá certo, queridos? Deus abençoe a todos vocês e a paz de Deus com todos.